Boa noite a todos. Venho apresentar minha monografia com o título de Influência do Relevo em Regiões de Risco Geológico. Sou graduando em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Meu nome é Lucas Alves da Silva. Apresento como parte das exigências para a formação de engenheiro, cartógrafo e agrimensor na disciplina de monografia. Nesse trabalho eu exploro a influência do relevo em regiões de risco geológico, tendo uma pesquisa que explora e analisa, né, como a altimetria pode ser utilizada como ferramenta essencial para a prevenção de catástrofes naturais, contribuindo para a segurança e o planejamento territorial. Agradeço o orientador, professor Diego de Jesus Queiroz Rosa, e o co-orientador Marcone Lacerda Pires, por orientar, por direcionar, né, na condução desse trabalho, né, com valiosas, né, revisões, com valiosas orientação, né, e direcionamento para a conclusão do mesmo. A justificativa do trabalho, ela se dá, né, de forma resumida, como incorporar ferramentas avançadas para mitigar riscos e garantir desenvolvimento territorial seguro, né? Como palavra-chave, a gente tem o LIDAR, o GNSS, risco geológico e modelagem digital. A estrutura do trabalho, ela aborda a introdução, a justificativa, objetivos, desenvolvimento, com exemplos de citações, figuras, tabelas, conclusões e referências bibliográficas. Influência do relevo em regiões de risco geológico. Definição de relevo. O relevo é um conjunto de formas na superfície terrestre resultando de processos endógenos, tectonismo, vulcanismo, e exógenos, erosão e intemperismo. Compreender suas formas como montanha, planícies e vales é crucial para identificar as áreas de risco geológico, conforme aquela figura do primeiro slide. A importância na identificação de riscos. O relevo é determinante na identificação de áreas de risco. Declives acentuados aumentam a propensão a deslizamentos, enquanto que áreas planas próximas a rios são suscetíveis a inundações. A análise topográfica é fundamental para elaborar estratégias de prevenção e mitigação. O objetivo geral, a gente tem como analisar a influência do relevo na ocorrência de catástrofes geológicas e avaliar o uso da altimetria como ferramenta preventiva. Como específico, definir o conceito de relevo e sua relação com os processos geológicos, explorar técnicas topográficas para monitoramento de áreas de risco, examinar aplicações da altimetria na prevenção de desastres e propor metodologias de modelagem digital para subsidiar previsão de eventos geológicos adversos. A influência do relevo, ela tem como definição relevo, formas superficiais moldadas por processos endógenos e exógenos. Fatores críticos: declividade maior que 30 graus, alto risco de deslizamento, vertente côncavas, concentração de fluxo hídrico, e 80% do deslizamento ocorrem em áreas com inclinação maior que 25 graus. Então aqui a gente tem aqui a demonstração nessa figura do que é uma crista, um talude e um pé, nessa figura à esquerda. Na figura central, as modelagens como são feitas, né? Modelagem de relevo, e aqui superfícies, né, côncavas, convexas e retilíneas. O monitoramento ele pode ser feito tanto através de técnicas tradicionais como modernas. As tradicionais é a topografia convencional, estações totais com precisão milimétrica. Limitação que a gente tem nesse método seria a áreas pequenas e o acesso físico. Você tem que estar ali no local. As modernas, a gente pode citar aqui como LIDAR, drone e GNSS. O LIDAR é um mapeamento 3D sobre vegetação, ou seja, ele penetra a vegetação, precisão de 5 centímetros mais ou menos.
os drones, a gente pode compor os ortomosaicos, os modelos 3D, e os GNSS, posicionamento em tempo real de 1 a 3 centímetros. Monitoramento e aplicação da topografia. Técnicas modernas, conforme comentado, drones, lidar, GPS, que permite monitoramento contínuo e preciso, mesmo em áreas de difícil acesso, gerando modelos digitais de terreno. Um mapeamento de áreas vulneráveis, no qual a topografia é essencial para identificar áreas com maior suscetibilidade a deslizamentos e inundações através de análise de dados altimétricos. E o planejamento de obras de contenção. Dados fotográficos precisos são cruciais para a infraestrutura. Barragens e sistemas de drenagem visando a redução de riscos. E a combinação de técnicas tradicionais e modernas de monitoramento de relevo, juntamente com as aplicações práticas da topografia, são fundamentais para a prevenção das catástrofes geológicas. As aplicações da altimetria na prevenção de desastres. Mapeamento de deslizamentos, por exemplo, na Serra do Mar, onde foi feito um mapeamento com lidar de áreas maior que 30 graus de inclinação. Previsão de inundações com os modelos REC-RAS, modelos hidrológicos, mais modelo digital de elevação no Vale de Itajaí, em Santa Catarina, no qual teve uma redução de 40% dos danos. Sistema de alerta de São Paulo, no qual integra os dados altimétricos com pluviométricos em tempo real. O relevo é o fator determinante em desastres geológicos. O crescimento das catástrofes naturais, com o desenvolvimento dos deslizamentos e inundações, está intrinsecamente ligado à urbanização desordenada e à ocupação irregular de áreas suscetíveis. O relevo, com suas variáveis de altimetria, de altitude e inclinação, desempenha um papel crucial na dinâmica desses eventos. Compreender a morfologia é o primeiro passo para identificar e mitigar esses riscos. Então a gente tem aqui a urbanização desordenada, com a expansão urbana sem planejamento adequado, que leva à ocupação das encostas íngremes e a planície de inundações nas margens dos rios, aumentando a vulnerabilidade a desastres. Ocupação irregular de construções em áreas de riscos, muitas vezes sem infraestrutura básica, intensificando os impactos e eventos geológicos. E morfologia, como a forma do relevo e suas elevações e declividades influencia diretamente a ocorrência e a magnitude de deslizamento e inundações. A modelagem do relevo, a gente tem como fonte de dados o lidar, alta resolução, drones, custo-benefício, e o radar, INSAR, para deformações. E como software, o REC-RAS para inundações, o GeoStudio Slope, estabilidade de taludes, e o caso de sucesso. Então aqui a gente tem aqui, o modelo digital de elevação com lidar, precisão de 10 centímetros, custo alto, áreas críticas, aplicação. Fotogrametria, VANT, 20 centímetros, custo médio, monitoramento urbano. E radar, INSAR, 5 milímetros por ano, a precisão, o custo elevado e deformações em larga escala. Como metodologia, a gente pode citar a resolução espacial, no qual os modelos digitais de elevação ele é de alta resolução, menor que 1 metro, para a detecção de feições sutis. No caso, acessibilidade, tecnologia adaptáveis a áreas de difícil acesso e integração, compatibilidade com SIG e algoritmos preditivos. Encerrando, a gente tem aqui como conclusão que o relevo é o fator preponderante na ocorrência de catástrofes geológicas. O relevo é determinante na dinâmica dos riscos geológicos, deslizamentos, erosões e inundações. Técnicas como lidar e modelagem 3D mostram-se eficazes na prevenção. Tecnologias como lidar e drones oferecem dados precisos para a prevenção. Recomenda-se a integração de dados topográficos aos planos municipais de defesa civil, ou seja, a integração de modelos como o REC-RAS
e o modelo digital de elevação reduz impactos socioeconômicos. Como recomendações, eu cito aqui políticas públicas para mapeamento contínuo e capacitação técnica em geotecnologias. Eu encerro a minha apresentação aqui, né? Foram alguns slides que resumem o quanto foi desenvolvido na monografia. Deixo a monografia à disposição e agradeço muito, né, aos meus professores que me orientaram, me direcionaram ao longo da construção desse trabalho com aquelas atividades lá, né, do ABA, né, e encerro e fico à disposição, né, para quaisquer perguntas, dúvidas, para que a gente possa encerrar essa etapa. Obrigado.